Feche os olhos. Deus amado, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Agora, Senhor, na sua presença, nós olhamos para o mundo invisível, espiritual. E, Senhor, rogamos ao Senhor que nos dê forças para abrirmos o coração, a mente, os ouvidos, para que o Senhor entre e habite e tome conta, com a nossa permissão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero lembrar você de duas coisas importantes. A gente tem, a partir de domingo que vem, a continuidade das programações aos domingos. E nós temos uma convidada especial, que é a Rosana Pontes, que já esteve aqui nessa igreja pregando para nós num dia de sábado, há um tempo atrás. A Rosana até pouquinho tempo atrás morava lá na Flórida, e agora vai estar conosco fazendo uma série até o final do ano que se chama Presentes de Deus. E nós vamos aproveitar esse clima agora de final de ano e de Natal. E essa série Presentes de Deus vai ser a continuidade das nossas programações de domingo. Junto com isso, todos os domingos, aí pelas, eu não sei que horário anunciou, se foi 5:30 da tarde, 5 horas, mas você vai ter aquela classe especial com as dúvidas do clamor. Eu estava pensando, por exemplo, deve ter gente com dúvida porque talvez conheça a palavra de Deus e saiba que na Bíblia tem uma parábola que Jesus contou que fala do rico e Lázaro, não é? E aí está pensando, peraí, mas como é que funciona esse negócio? O pastor falou da morte na semana passada, mas como é que funciona a parábola do rico e Lázaro? Jesus também disse para o ladrão na cruz, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, é o que está aqui na Bíblia, não é? O ladrão na cruz do lado dele. E se a pessoa não vai para o céu depois que morre, como é que ele diz para o ladrão? Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É outra dúvida, não é? Se você não tinha, agora está ficando, não é? Coisa maravilhosa. Só que você tem que vir na classe, porque tudo isso aí é claro como um pano branco, alvo como a neve. A Bíblia é clara, tá bom? Existem outras dúvidas também, né? Por exemplo, quando Jesus ressuscitou e ele apareceu para os discípulos, e Tomé duvidou e quis colocar a mão, e Jesus diz assim, lá em João, ele diz assim: olha, você não está acreditando, me deem alguma coisa para comer. Um espírito não come, eu estou comendo, eu não sou um espírito. Ué, e aí? Como é que fica isso? Espírito não é respiração? Então essa classe que vai acontecer a partir de domingo que vem, que vai ser antes do culto, ali por volta das 5:30, 6 da tarde, ela vai acontecer. Você entrando aqui, ao invés de você entrar nesse nível, é só no corredor de cima ali, e vai ser aqui na concha do coral, ó. Tá bom? Ali tem espaço para muita gente, tem espaço para umas 200 pessoas sentadas ali, tá? E ela vai acontecer, e domingo que vem eles vão estar respondendo exatamente essas dúvidas, tá bom? As dúvidas do clamor. E se você tem dúvida, vai escrever. Bom, esse é um anúncio. O outro é que a gente tem um encontro marcado para o clamor, segunda parte, porque essa série é uma série de 24, não é de 12, e a segunda parte vai acontecer a partir de abril do ano que vem, o dia 15, tá? E o tema da outra parte, aí a gente vai deixar o santuário de lado, e a gente vai estudar o mundo espiritual, como funciona o mundo espiritual. Vamos falar sobre milagres, dons de línguas, sobre os dons. Nós vamos falar sobre as profecias do fim. As profecias do fim. O mundo espiritual e as profecias do fim. Então essa vai ser a temática a partir de 15 de abril do ano que vem. Tá bom? Você já é de casa, né? E nós vamos continuar aqui juntos. Bom, hoje eu tenho um assunto muito intrigante, que é basicamente a continuação do que nós estudamos a semana passada e muito mais. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Vamos começar aqui na Bíblia em Levítico 16. Levíticos 16. Levíticos 16,
Eu quero que você preste bastante atenção. Essa é a última vez que eu vou falar alguma coisa do santuário, mas vai ser bem pouquinho. E eu quero que você preste muita atenção, porque a conexão com o que a gente vai ler no começo agora vai aparecer só lá no fim, tá bom? Nós vamos abrir esse tema, deixar aberto, pendurado, e lá no fim nós vamos pegar o gancho de novo. Levítico 16, verso 6 em diante. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Leu o título desse capítulo 16, está aqui. O dia da expiação. Aqui está dizendo exatamente como acontecia no dia da expiação, ou no dia do julgamento, o dia do juízo de Israel, o dia da purificação do santuário. Então a primeira coisa, Arão, o sumo sacerdote, deveria pegar um novilho, confessar o seu pecado sobre a cabeça do novilho e imolar, sacrificar o novilho pelos pecados dele. Depois, também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Agora, esses 2 bodes, no dia da expiação, os 2 bodes eram que seriam para o cerimonial do dia da expiação, não mais agora um cordeiro nesse dia, só no dia da expiação, primeiro um novilho pelos pecados de Arão, o sumo sacerdote, porque ele ia comparecer no lugar santíssimo, diante da presença de Deus, e por isso, quando Arão comparecesse lá, não podia ter pecados, por isso o novilho pelos pecados dele. Agora 2 bodes, o que aconteceria com esses 2 bodes? Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. 2 bodes, lança sorte. Um dos bodes, esse é para o Senhor. Esse bode emissário. Se esse é o bode emissário, não é para o Senhor. Esse é para o Senhor e o outro é o bode emissário. O bode do Senhor deveria ser sacrificado e o sangue dele seria levado para dentro do santuário. E com aquele sangue ele ia fazer a purificação do santuário, como nós já vimos durante toda a nossa série. E se você não viu, tem como depois pegar os vídeos e olhar para você entender. Hoje eu não posso voltar tudo atrás. Mas o ritual do santuário e a purificação acontecia uma vez por ano assim. E o que acontecia com o outro bode? O bode emissário. Aqui diz assim: mas o bode sobre que cair a sorte, para bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então esse bode não morreria, não seria sacrificado, ele seria apresentado vivo. Mas ele seria enviado para onde? Para o deserto. Verso 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Arão deveria colocar as 2 mãos sobre a cabeça do bode, confessar os pecados do povo de Israel, e um homem que ficava só à disposição para isso, levava esse bode para o meio do deserto, e o bode ficava lá, solto no deserto, para morrer de fome e causticado pelo sol. Era assim que acontecia. Como os pecados eram todos confessados sobre a cabeça desse bode, esse bode representava Jesus? Qual era o bode que representava Jesus? Era o outro, o bode do Senhor. Esse era sacrificado, o sangue era derramado, o sangue era levado para dentro do santuário, e ali fazia a purificação. E se esse aqui representava Jesus, aquele bode, o que significava?
ele estava morrendo pelos pecados do povo para salvar, para limpar, para purificar os pecados do povo. Esse bode, ele estava recebendo sobre ele a culpa do pecado. Dá para você entender? Aquele ali purificava e perdoava os pecados. Esse representava Jesus. Porém, o pecado entrou no universo por causa de alguém. E esse alguém vai ser responsabilizado pelo que fez. Por isso, dentro do ritual do santuário, o Senhor Deus providenciou uma figura que recebia a culpa pelos pecados e era levado para o meio do deserto, um lugar deserto, e ali ele ficava para morrer de fome, de sede, causticado pelo sol. Dá para entender isso? Clarinho? Então vamos voltar no nosso estudo agora para você ver, e eu disse para você, pendura isso num gancho, que lá no final a Bíblia, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu fico emocionado com a palavra de Deus. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, né? Não tem nada escrito na Bíblia à toa. Nada, nada, nada. Tudo tem um propósito. Ela é maravilhosa. O Senhor Deus está cansado de ver um mundo como o nosso, onde existe o pecado. O Senhor Deus está cansado de ver tanta injustiça, crianças sofrendo, pessoas sofrendo injustamente. O Senhor está cansado de ver o mundo na situação em que está, e Ele deseja colocar um fim nisso aí. O Senhor está cansado de ver que nós passamos pela dor da morte, da separação, e Ele deseja colocar um fim em tudo isso. Qual é a solução de Deus para a morte? A semana passada nós estudamos na Bíblia, a palavra de Deus, que a solução de Deus para a morte não é que a pessoa morre e o espírito vai para o céu ou vai para algum lugar. Porque nós aprendemos que quando a pessoa morre, espírito é fôlego, é capacidade de respirar, isso some, volta para Deus. Deus é o doador de vida. E a pessoa fica ali, no pó da terra. E a gente terminou assim, mas que tristeza, o que vai acontecer? E agora? Eu esperava que a minha mãe estivesse lá no céu, e como é que vai ser agora? E o que vai acontecer? Qual é a solução de Deus para o problema da morte? E nós temos que ir na Bíblia. Nós vemos alguns exemplos, por exemplo, em Gênesis 5, do verso 22 ao 24, ali é apresentada a história de Enoque. E a Bíblia diz que Enoque foi um homem que andou com Deus. Eu gosto da maneira como o pastor Bullion escreve num dos textos dele, numa meditação matinal, Enoque com Deus. Ele diz assim, Enoque todos os dias convidava Deus para ir à casa dele, e ele conversava com Deus, ele tratava Deus como se Deus existisse, ele tratava Deus como um ser pessoal, real, ele conversava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, e todos os dias Enoque dizia, Senhor, vem para minha casa, e Deus ia para a casa de Enoque, e eles passavam o dia juntos, e Enoque convidava Deus para andar com ele, onde ele andasse, Deus andava com Enoque, e Enoque andava com Deus, e um dia, Enoque disse, Senhor, vem para a minha casa. E nesse dia Deus disse, não, eu não vou para a sua casa, é você que vem para a minha. E Deus levou Enoque para ele. A Bíblia diz que Enoque foi trasladado para o céu. Ele foi levado para o céu sem passar pela morte. Por isso, uma das soluções que Deus tem para o problema da morte é trasladar pessoas para o céu sem que elas passem pela morte. Essa é uma solução. Certo ou errado? A Bíblia diz que é certo, porque ela conta a história de Enoque. E não é só a história de Enoque. A Bíblia conta, por exemplo, outro que foi trasladado vivo. Ela conta a história de Elias. Isso está em 2 Reis, capítulo 2, do verso 9 até o 14. Elias foi levado para o céu, diante dos olhos de Eliseu, trasladado vivo, levado para o céu. Ou seja, tanto Enoque quanto Elias foram trasladados vivos para o céu. Então, uma das soluções para Deus, uma das saídas é trasladar pessoas vivas para o céu. Mas na história desse mundo todinha, no relato bíblico, quantas pessoas foram trasladadas vivas para o céu? 2. Só Enoque e Elias. Só eles. Qual é a outra solução que Deus tem? Bom, Moisés,
Como está escrito em Judas capítulo 9, o Senhor Jesus, o arcanjo Miguel, foi e lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés. Moisés foi ressuscitado corporeamente e foi para o céu. Então, a outra solução que nós temos para o problema da morte se chama ressurreição corpórea. Moisés ressuscitou em corpo, ou com o seu corpo. Essa é a outra solução. Por isso que nós encontramos o Senhor Jesus orando, e enquanto ele orava no Monte da Transfiguração, a Bíblia descreve, o Senhor Deus, para consolar o Senhor Jesus, ele enviou duas pessoas. Ele enviou quem? Elias e Moisés. Elias e Moisés. Eles representavam aqueles que irão para o céu ou foram para o céu sem passar pela morte, e aqueles que morreram e ressuscitaram, ou morreram e ressuscitarão. Por isso Deus mandou para que o Senhor Jesus olhasse e através da presença deles Deus dissesse: filho, está vendo? Vai valer a pena você morrer. Esses dois já estão lá, confiados no seu sacrifício que ainda vai acontecer. Fica firme, passa pela morte e você vai receber essa companhia, você vai receber essa graça, essa bênção de ter esses nossos queridos, eles que representam uma multidão que serão salvos por causa do seu sacrifício. Por isso o Senhor Jesus recebeu. Mas a Bíblia conta a história de outras pessoas que foram ressuscitadas, como o filho da viúva, a quem Elias ressuscitou, e a história está em 1 Reis 17, do verso 21 ao 23. Elias ressuscitou esse jovenzinho, ou seja, ele também ressuscitou corporeamente. Ele saiu da sepultura, ou ele estava morto na cama. Elias se deitou sobre ele 3 vezes, e a Bíblia diz que o Espírito voltou nele, o fôlego, ele passou a respirar novamente. Ou seja, Deus tem duas soluções para o problema da morte: trasladamento ou ressurreição, as duas coisas. A gente encontra isso, por exemplo, no Novo Testamento, o Senhor Jesus ressuscitando a filha de Jairo, lá em Lucas 8, de 49 a 56. O Senhor Jesus também ressuscitando o filho da viúva de Naim. A ressurreição é mostrada na Bíblia como a saída para o problema da morte. Agora vamos pensar bem. Se acontecesse mesmo, de quando a pessoa morre, o espírito ir para o céu e ficar lá, ou a alma ir para o céu e ficar lá, para que ressurreição? Se todos os bons, os justos que morreram, foram para o céu, ou foram para algum lugar maravilhoso, quando Jesus volta, para que ressurreição? Essas pessoas vão ter que sair de onde estão e voltar aqui para a terra, para pegar os seus corpos de novo, para ressuscitar, eles que já estavam usufruindo da vida? Na Bíblia não conta a história de ninguém que está lá no céu, não fala. Não tem nenhum personagem bíblico que representa alguém que morreu e o espírito saiu e que ficou lá no céu e que a Bíblia conte essa história. Não existe. Eu quero que você me acompanhe em João, capítulo 11. Abre a sua Bíblia. Vamos dar uma olhadinha. E, infelizmente, eu vou ter que passar rápido pela história de Lázaro. Uma história maravilhosa. Mas aqui diz o seguinte, eu vou fazer uma introdução. O Senhor Jesus estava com os seus discípulos a uma distância de 2 dias da cidade de Betânia. Em Betânia morava uma família a quem Jesus amava muito, Lázaro e as 2 irmãs, Marta e Maria. Jesus gostava de ficar na casa deles. E aí, de repente, chega um mensageiro, enquanto Jesus curava, fazia milagres, e o mensageiro diz assim: as irmãs Marta e Maria estão mandando dizer para o Senhor que Lázaro está doente à beira da morte. Os discípulos se preocuparam, eles eram muito amigos, amavam Lázaro, amavam as irmãs, e eles se agitaram e pensaram: o Senhor vai sair correndo, porque Ele ama essa família. Mas o Senhor diz assim: calma, a doença de Lázaro não é para a morte.
A doença dele não é para a morte. Está aqui no verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quando Jesus disse isso, os discípulos ficaram tranquilos. Bem, Lázaro está doente para a morte, disse o mensageiro. Jesus disse: a doença não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. 2 dias. E Jesus demorando. E os discípulos, de certa forma, tranquilos. Bom, a doença de Lázaro não é para a morte. Verso 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se ele dorme, está tudo bem, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Opa! Jesus chamou a morte de quê? Sono. Nosso amigo Lázaro dorme. E aí diz, Jesus falara, no entanto, a respeito da morte de Lázaro. Jesus, morte de sono. Aí continua dizendo: disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Verso 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando a respeito do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Imagina o que os discípulos pensaram agora. Espera aí, ele disse que não era para a morte, e agora está dizendo que Lázaro morreu? Eles ficaram confusos. Algumas vezes Deus deixa a gente confuso. A palavra de Deus deixa a gente confuso. Jesus falou, a palavra de Jesus, a palavra de Deus diz: não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus. E agora Jesus falou, morreu. Aparente contradição. Muitas, inúmeras vezes você vai encontrar na Bíblia aparentes contradições. Ela é a palavra de Deus. E algumas vezes, muitas vezes você vai encontrar aparentes contradições. E eu aprendi um negócio comigo. Todas as aparentes contradições têm respostas. Todas elas. Nenhuma fica sem resposta. O Senhor Deus nos deu a palavra de tal maneira que ao nós estudarmos, existem respostas. Então não se desespere quando você achar uma coisa assim: e agora? Não, isso aqui eles vão conseguir responder. Perdi a fé, pronto, disse aquilo, mas olha o que eu estou vendo aqui. Não dá. Procura. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Busca, insiste, você vai encontrar a resposta. Bom, verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, tu concederá. Agora já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. 4 dias. E ela vai encontrar. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Olha só a visão que ela tinha da palavra de Deus e do que Deus diz. Eu sei, explicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta sabia que no último dia, na volta de Jesus, vai acontecer uma ressurreição. Ela sabia. Eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem é a vida? Quem é a vida? Eu sou o caminho e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E ele perguntou para Marta. Sim, respondeu, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Meu Deus, eu fico arrepiado quando eu leio isso. Porque hoje nós temos uma visão bem mística de Jesus. Mas Marta estava falando para um mestre maltrapilho, que vivia acompanhado de 12 homens do povo,
as autoridades religiosas, ninguém acreditava nele, e ela estava dizendo: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Messias, que deveria vir ao mundo. Ela creu em Jesus. Fé. Deus precisa de gente de fé. Fé. Fé não é fraqueza, não é sinal de fraqueza. Fé é a única maneira de alcançar a salvação. A única, não tem outra maneira. A fé é a chave que alcança a porta da graça. A salvação é de graça, mas para eu alcançar eu tenho que ter fé. A graça é uma fonte jorrando. Para eu saciar a minha sede, eu tenho que ir lá e beber. Eu preciso de fé. Marta tinha fé. Verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma história. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E agora você vai ver a cena. Jesus chega, manda tirarem a pedra e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, morto de 4 dias. Aliás, quando Jesus manda tirar a pedra, ela diz assim: Senhor, mas já cheira mal. Eles dizem: é de 4 dias o morto. Cheira mal, ele estava fedendo já estava ficando podre, já estava decompondo o corpo dele. Faz 4 dias, Senhor, já está cheirando mal. E Jesus abre, tira a pedra. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora do jeito que pôde, porque ele estava enfaixado. E Jesus mandou tirar as amarras dele. Pensa comigo uma coisa. Faz de conta que você é o Lázaro, ou a Lázara. Você morreu. Está no céu faz 4 dias. Amigo de Jesus está no céu. 4 dias. Vivendo no paraíso, ao lado de Deus. Uma vida eterna maravilhosa. E de repente, de lá se ouve Jesus dizer: Lázaro, vem para fora. Não é possível. Eu vou ter que voltar para aquele lugarzinho? Faz sentido isso? Não faz sentido. Lázaro também não é apresentado na Bíblia contando nenhuma história de além-túmulo. É engraçado que a gente vê um monte de gente contando história de que entrou em estado de coma e já viu uma porta e uma luz no fundo do túnel. A luz no fundo do túnel sempre está lá, não é? Todo mundo vê a tal da luz no fundo do túnel. Alguns veem um lugar maravilhoso. Se Lázaro tivesse passado para lá e eu fosse o Lázaro, eu ia ficar muito chateado com Jesus. E eu teria um monte de história para contar além túmulo, mas a Bíblia não conta nenhuma história do Lázaro, história além túmulo. Não tem. Portanto, não faz sentido, a não ser a ressurreição. Jesus é o nosso exemplo. Ele ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, e ele mesmo ressuscitou. Nós vemos a descrição disso em João 20, do 24 ao 29. Agora eu quero perguntar para você: como será o fim? Como vai acontecer o fim? De que maneira é descrito o fim na Bíblia, na palavra de Deus? Se Deus apresentou 2 maneiras, saídas para a salvação do homem: traslado em vida e ressurreição. Mas em toda a história da Bíblia, só tem 2 histórias de pessoas que foram trasladadas vivas. Mas tem mais história de ressurreição. E a Bíblia diz, porque nós já citamos aqui, né, que quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram e entraram dentro da cidade também. Como vai ser o fim? A palavra de Deus começa a nos clarear a mente. Presta bastante atenção. Isso aqui tem uma sequência lógica, você não pode perder. 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17. E vai aparecer tudo aqui o que eu vou dar de agora em diante. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Bom, aí está a cena da volta de Jesus. A trombeta tocando. O arcanjo falando, o arcanjo Miguel, o Senhor Jesus falando. Eu queria saber que palavras Jesus vai escolher para falar naquele dia. Eu fico às vezes imaginando o que Jesus vai falar, mas diz que ele vai falar: o Senhor descerá dos céus. Ou seja, na linha do tempo, o primeiro pontinho quer dizer que Jesus volta, Jesus virá. Continuando o texto, aí diz assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro. Espera aí. Jesus volta, toda aquela cena bonita, Jesus volta. E nesse momento os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Vamos chamar esses de justos e vamos chamar os outros de ímpios. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, amém, glória a Deus, nós vamos estar vivos quando Jesus voltar, daqui a pouquinho. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Já viu as duas soluções de Deus aí aparecendo? Ou seja, Jesus volta, tem um monte de gente morta, tem gente que é ímpio e tem gente justa. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo, os justos, ressuscitam primeiro, os outros ficam lá. Vivos, tem um monte de gente viva, tem os ímpios e tem os justos. Ele diz, nós, os que ficarmos, os justos, seremos transformados e levados juntamente com aqueles justos que ressuscitaram para um encontro com o Senhor aonde? Nos ares. Jesus vai botar o pé dele na terra quando ele voltar? Não. Por isso, se Satanás tem poder para fazer descer fogo do céu, a Bíblia diz que ele vai imitar a vinda de Jesus. E pode ser que daqui a pouquinho, eu tenho certeza que vai ser já já, você vai ver o jornal dizendo assim, tem um camarada dizendo que é Jesus, e ele está fazendo milagres. Aí você vai ver milagres tremendos, coisas inacreditáveis. Ele está como Jesus, ele faz coisas incríveis, e diz assim, eu voltei. Essa é a volta de Jesus. Mas você vai saber que não é Jesus, porque você conhece a palavra de Deus, e sabe que Jesus vai levar os justos para encontrar com ele aonde? Nos ares. Vai ter ressurreição na volta de Jesus. Mas os justos ressuscitam primeiro. Então isso quer dizer que vai haver mais de uma ressurreição, certo ou errado? Será que vai ser? Vamos ver a nossa linha do tempo de novo. Primeiro, Jesus volta, naquele momento os justos ressuscitam. O que mais? Os justos vivos são transformados, e os justos todos, os que ressuscitaram e os que foram transformados, são arrebatados, levados para o céu. Bom, agora o que acontece com os outros, os que ficaram? Quando Jesus volta, o que acontece com os ímpios vivos? E o que acontece com os ímpios mortos? O que diz a palavra de Deus? 2 Tessalonicenses 2,8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aí está. Os que estão vivos e que são ímpios, o que acontece com eles? Morrem. Então agora todos os justos estão vivos no céu com Jesus. E todos os ímpios, o que acontece com eles? Vamos de novo recordar. Jesus volta. Depois, justos, fala comigo, vamos lá. Os justos vivos são transformados. Depois os justos todos são arrebatados. Lá em terceiro lugar, os ímpios, o que acontece com eles? Os ímpios morrem. Então quer dizer que agora os justos estão todos vivos no céu, e os ímpios estão todos aonde? Na terra. E o que acontece com esses outros que ficaram na terra? Será que a Bíblia fala claramente de duas ressurreições? Ou será que a gente tem que ficar mais ou menos inferindo, imaginando isso aí? Vamos lá. A palavra de Deus nos diz, lá em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos ouvirão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Se uma é a ressurreição da vida, a ressurreição do juízo é a ressurreição do quê? Ficou em dúvida? Da morte? Será que é isso mesmo? A Bíblia fala claramente de duas ressurreições: ressurreição da vida e ressurreição do juízo, ou da condenação. Agora vamos ver como é que isso acontece. Presta atenção, Apocalipse capítulo 20,
verso 6, ali diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pega esse termo que dá aí, segunda morte, e deixa ele no gancho também, junto com o bode Azazel. A ressurreição da morte, guarda lá, esquece dela agora. Vamos continuar. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A Bíblia diz, continua dizendo assim: pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Opa, prestou atenção agora? Está dando mais uma informação. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem poder. Ele tem parte na primeira ressurreição. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Agora a Bíblia fala de 1000 anos de reinado. E como é que isso vai acontecer? Para quem é? Para aqueles que estão mortos? Para quem é? Para os que foram com Jesus. Dá uma olhada, vamos fazer um gráfico. Um período de 1000 anos, um milênio. Aqui do lado de cá nós vamos fazer uma lista dos eventos iniciais, e do lado de lá uma lista dos eventos finais do milênio. Jesus volta no início, só para você fixar bem: os justos ressuscitam, os justos vivos são transformados. Depois o que acontece? Os justos são arrebatados, e depois os ímpios morrem. Agora vamos continuar lendo. Apocalipse capítulo 20, do verso 1 até o verso 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Olha só, um anjo tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Então veja só o que acontece. Toda aquela cena da volta de Jesus inicia um período de 1000 anos. Agora imagina comigo: os justos todos lá no céu com Deus vão ficar lá 1000 anos. Os ímpios todos mortos. Satanás tem a quem tentar? Por isso esse anjo coloca a corrente nele, para que ele não mais engane as nações. Ele fica sozinho numa terra deserta. Ele não tem a quem tentar. Só ele e os anjos dele numa terra deserta, onde ele não tem como abordar pessoas para tentá-las e fazê-las pecar. Um anjo põe uma corrente nele e ele fica aqui preso. 1000 anos para ele pensar em tudo que ele fez, nas mortes que ele causou, nas desgraças que aconteceram, no que ele transformou o mundo, no que ele transformou a nossa vida, porque mesmo que nós estejamos ligados a Deus, indiretamente somos afetados pelo pecado, e muitas vezes diretamente afetados pelo pecado. 1000 anos acorrentado, preso numa terra deserta. Isso te lembra alguma coisa? Você tinha deixado pendurado alguma coisa? O bode Azazel no deserto. A palavra de Deus não coloca nada por acaso. A culpa do pecado colocada sobre o bode Azazel. O bode representava Lúcifer, Satanás, recebendo a culpa do pecado. Deus salva os justos, deixa os ímpios esperando e dá um período de tempo para Satanás pensar, para ele saber tudo o que ele fez. Enquanto isso, o que os justos ficam fazendo lá no céu? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quando eu leio isso aqui, queridos, eu fico arrepiado da cabeça até o pé. Deus é um Deus tão maravilhoso, tão maravilhoso. Ele se importa tanto conosco e dá liberdade para nós, que o Senhor Deus planejou. Ele poderia simplesmente voltar a esse mundo e resolver tudo de uma hora para outra, descer fogo do céu, consumir todo mundo, morreu de uma vez e levou o justo para o céu e acabou. Mas Deus, Ele pensa: eu não vou deixar nenhuma sombra de dúvida, porque pode ser que você chegue lá no céu,
Jesus volta, você está vivo, é transformado, vê a ressurreição, é levado para o encontro com o Senhor nos ares e começa lá os 1000 anos maravilhosos com Jesus. E você chega lá e me procura no primeiro dia, me procura no segundo, e me procura no terceiro, e me procura no 100º dia e não me encontra. E você pergunta para Jesus: Jesus, cadê o pastor Fernando Iglesias, que pregou a sério o clamor da meia-noite, e eu conheci Jesus através daquilo, cadê ele? E você não me encontra. Ele diz: ele não veio. Ele não está aqui. E aí vai ficar uma interrogação, diz: mas aquele homem parecia tão bom, parecia tão sincero, explicava tão bem a Bíblia, conhecia de Bíblia, por que ele não está aqui? Será que Deus foi justo? Ali diz que eles se assentaram e foi dada para eles a autoridade de julgar. De julgar. Paulo diz: ou vocês não sabem que nós vamos julgar aos homens e aos anjos também? Julgar, como julgar? Eu vou julgar por mim mesmo. Deus vai passar um filme da vida de cada pessoa, e Deus vai se justificar para cada um dos santos que Ele levou para o céu, e perante todo o universo. Deus vai dar satisfações. Deus é um Deus que presta satisfações. Ele vai deixar claro porque que cada um que ficou, ficou, e porque que cada um que foi, foi, para que não haja dúvidas por toda a eternidade. Deus vai dar satisfações para você. Ele se importa com você. Ele vai deixar você ver claramente, e no seu coração vai ficar patente a justiça de Deus e tudo que Ele fez. E naquele dia Deus vai dizer: eu levei a mensagem para você. O pastor Fernando levou a mensagem para você, mas o coração dele era impuro, ele escondia pecados, por isso ele não está aqui. Ele vai dizer: sabe, outras pessoas, elas também receberam a mensagem, negaram a verdade. Eles não tinham fé e simplesmente se satisfizeram dizendo: eu não tenho fé. Eles não me buscaram, eu estava ali, livre, eu estava ali disponível, a minha palavra estava ali. Eles simplesmente disseram: não, eu não quero. Então eles tiveram a oportunidade, e ele vai dizer: você está aqui, você é um pecador, era um miserável, você se afastava de mim, você lutou, você se apegou em mim, você buscou, seu coração era puro, por isso você está aqui. Você vai ver outros aqui como você. Então, durante esses 1000 anos, vai estar acontecendo o seguinte: lá no céu, os justos estarão julgando, e na terra, Satanás vai ficar preso pelas circunstâncias. E agora, o que acontece? Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Isso acontece quando? No início dos 1000 anos ou no fim? Quando será? No início ou no fim? Lá no fim. Primeira coisa, desce a Nova Jerusalém, no final dos 1000 anos. Presta atenção, a Bíblia vai dizer isso e vai declarar claramente: quando ressuscitam os ímpios? Quando eles ressuscitam? Aí diz, Apocalipse 21, 5: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, está claro, 1000 anos, e depois de 1000 anos, o restante dos mortos, os ímpios, agora reviveram. Eles não reviveram até que se completasse. Ou seja, primeiro desce a Nova Jerusalém. Depois o que acontece? Acabamos de ler. Os ímpios que estavam mortos ressuscitam. E agora o que acontece? Apocalipse 20, de 7 a 9. E aqui diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, uma extremidade até a outra, a fim de reuni-las para a guerra, para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra. E daqui a pouco nós vamos ler o outro verso. Satanás estava preso pelas circunstâncias, não tinha quem tentar, não tinha quem abordar. Mas depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce. E agora os ímpios ressuscitam. E Satanás de novo tem a quem tentar. Satanás reúne o grande exército dele para uma guerra. Eles cercam a cidade nova, a Nova Jerusalém, a cidade santa. Ele reúne todos para a guerra. Eu não gosto de julgar ninguém,
Eu não posso dizer que esse ou aquele vão estar entre esses ímpios. Eu não posso dizer que o Hitler vai estar lá. Eu não sei como é que era o coração do Hitler. E eu vou dizer para você, pode ser que você ache um absurdo o que eu estou falando, mas o ladrão na cruz escancarou a porta da graça. Lembra que eu já falei isso aqui? Um homem que passou a vida inteira fazendo a desgraça, no último momento disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus garantiu para ele que ele estaria no céu. O Senhor conhece o coração, Ele sabe a mente, Ele conhece profundamente a pessoa. Eu não conheço. E Ele vai dar satisfação disso para você e para mim no céu. Por que Ele levou aquele ladrão na cruz? E pode ser que você fique pensando: passei a vida inteira indo na igreja, abri mão de um monte de coisa. E esse ladrão que no último momento só fez a desgraça, ele aceitou Jesus, ele está aqui comigo. É justo isso? A graça é injusta. A graça é injusta. Porque se a graça fosse justa, nem você e nem eu nos salvaríamos. É injusto isso, não é? Pois mais injusto ainda é o Senhor Jesus morrer por todos nós, e nós sermos salvos de graça porque Ele morreu. Isso é injusto. A graça de Deus é injusta. É injusta aos olhos humanos, porque nós somos malucos. Nós somos o que nós pensamos. A sabedoria do homem é loucura para Deus, é o que a Bíblia diz. Por isso a sabedoria de Deus é loucura para o homem também. Quanto mais eu me aproximo de Deus e me achego a Ele, mais as coisas de Deus fazem sentido para mim, porque Deus vai transformando, vai transformando. E quanto mais eu me quebro diante de Deus, mais Deus me transforma. E o tema da semana que vem aqui vai ser: o Senhor Deus precisa de coisas quebradas. É isso. Quanto mais eu me quebrar diante de Deus, a Rosana vai pregar aqui sobre Deus precisa de coisas quebradas. 1000 anos. Primeiro, Nova Jerusalém desce. Depois, vamos lá ao quadro. Depois, o que acontece? Os ímpios ressuscitam. Satanás é solto, porque agora ele tem a quem tentar, não é? Agora vamos continuar lendo o verso. E cercaram o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu, e os consumiu. Por isso que essa é chamada ressurreição do juízo, a ressurreição da morte. Porque eles ressuscitam, vem a cidade santa descendo, cercam a cidade para tomar conta dela, e desce fogo do céu e consome. Pode parecer maldade de Deus. Para que ressuscitar de novo? Para poder matar. É porque Deus é tão minucioso que ao Ele dar satisfações para você, Ele não define antes. Porque se Jesus volta e o fogo eterno desce e pronto, matou todo mundo, Ele não quer que você chegue no milênio e diga assim: bom, mas o que eu estou fazendo aqui é inútil, Deus já definiu tudo. Porque os ímpios já foram todos exterminados para sempre, eternamente. Deus, ele tem tanta consideração por nós, que Ele não só morreu por você e por mim. Ele não define a situação dos ímpios, porque Ele diz assim: não vai pensar que você está fazendo só um papel de figuração, não. Eles estão aqui ainda guardados na terra, dormindo o sono da morte. Porque se por acaso alguém no universo, algum dos salvos, disser: Senhor, o Senhor está sendo injusto, está aí, Ele pode ressuscitar. Vai acontecer isso? Não vai. Porque Deus é justiça, mas Ele é justiça plena. Por isso Ele não define a situação, Ele deixa guardadinho lá e depois vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. É isso que acontece. E pode ser que nesse momento você diga assim: desceu porém fogo do céu e os consumiu. Você diz: credo, mas Deus é tão mau assim? Não é você que reclama da injustiça hoje no mundo? Não é você que assiste uma reportagem de uma criancinha que foi estuprada durante 10 anos por um parente, por um padrasto, e você fica indignado por isso? Não é você que quando fica sabendo do seu parente pergunta: Deus, isso não é justo, porque o Senhor deixa acontecer isso comigo? E Deus está dizendo: isso é o pecado que impera nesse mundo, mas eu vou dar um fim no pecado, eu só estou deixando você viver, para você ter oportunidade de me aceitar. Esse dia está chegando. O Senhor Deus vai definir a questão. O Senhor Deus vai dar um fim em tudo isso, e Ele tem que aniquilar o pecado.
O problema é quando nós estamos tão arraigados no pecado e o pecado na gente. Quando a gente se satisfaz tanto com a vida que tem, o pecado fica tão entranhado, tão enfronhado, tão misturado conosco, que ao Deus diz pecado, Ele tem que destruir o pecador junto. Deus está dizendo, purifica, santifica, separa do mundo, olha para mim, deixa o Espírito de Deus tomar conta de você, tocar no seu coração. Ainda dá tempo. É por isso que eu gostaria que você soubesse. Enquanto Satanás está pregando para o mundo inteiro, você morre aqui, mas ainda tem uma outra oportunidade. Deus está dizendo, esta aqui, essa vida, é a sua única chance. Única chance. Não tem segunda chance. Essa é a sua única chance. Não tem segunda chance. Essa vida é a única chance. Há um tempo atrás, deixa eu começar diferente. Eu comecei essa série falando que eu, durante muitos anos na minha vida, duvidei da existência de Deus. Outro dia alguém me perguntou assim, pastor, eu trouxe uma pessoa amiga, e quando ela ouviu o senhor falando que o senhor durante sua vida, até 2 anos e meio atrás, o senhor ainda duvidava da existência de Deus, ele falou, eu não volto mais lá, vou ouvir um homem que até 2 anos e meio atrás duvidava de Deus, mas eu estou sendo sincero para você. Porque quanto mais você estuda e quanto mais você vai para o lado racional do mundo, você vê que tem evidências da existência de Deus, mas tem evidências da não existência de Deus. Tem os dois, principalmente da Bíblia. Isso colocava dúvidas no meu coração e na minha alma, muitas dúvidas. E eu tinha lá no fundo do meu coração, e eu quis ser sincero com você, e eu não posso mentir para você. Até 2 anos e meio atrás, eu tinha dúvidas da existência de Deus. Eu procurava não pensar naquilo, eu procurava abafar aquilo no meu coração. De vez em quando vinha no fundo da minha alma, aquela coisa dizia, meu Deus, tira isso de mim, porque eu não posso, eu prego o Senhor Jesus, eu acredito, mas... E de vez em quando eu pensava, e se tudo que eu estou pregando é balela, e se Deus não existe, eu estou fazendo papel de trouxa. Como isso se resolveu na minha vida? A resposta disso, clara, eu vou dar na segunda parte do clamor. Quando eu vou falar do mundo espiritual, dia 15 de abril em diante. E eu vou contar a história para você, como é que tudo aconteceu. Contudo, eu posso dizer para você uma coisa. Deus provocou na minha vida e no meu coração um terremoto como nunca tinha acontecido antes. Eu sou nascido nessa igreja. Literalmente, porque eu nasci no hospital adventista, e os bercinhos, tudo adventista. Sou nascido em berço adventista. Eu achava que na minha vida eu nunca ia passar pela experiência do primeiro amor. O primeiro amor é quando você começa a conhecer a Deus, a Jesus, e você se apaixona por Ele, e você entrega a vida, e aquilo enche a sua alma. Você tem vontade de falar de Jesus para todo mundo, você fica numa alegria, numa euforia, numa paixão por Jesus. Eu achei que eu nunca ia passar por isso, mas 2 anos e meio atrás eu passei pela euforia, pela paixão do primeiro amor. Eu fiquei tão feliz, agradeci a Deus muito por Ele me dar essa experiência. Um encontro com Deus diferente de tudo que eu tinha tido. Nessa época, exatamente nessa época, quando eu estava tendo esse encontro com Deus, uma busca dEle nas madrugadas, clamando pelo Senhor, dizendo, Deus, se o Senhor existe de verdade, fala comigo, responde para mim, se mostra para mim. E Deus começou a se mostrar e eu comecei a ficar desconfiado. Eu disse, Senhor, não me deixa ser enganado, eu não quero ser enganado. E Deus começou a operar algumas coisas. No fim da primeira semana, eu cheguei em casa, era uma sexta-feira, Deus estava atuando na minha vida tão forte, um senso da presença de Deus tão grande, um Deus real. E eu ainda questionava e dizia assim, Deus, eu não sei o que é isso que está acontecendo, o Senhor está se mostrando, o Senhor está falando. Eu li a Bíblia e Deus estava falando comigo através da Bíblia, né? Outro dia alguém veio dizer, várias pessoas têm vindo me perguntar, pastor, é verdade que o senhor, alguém disse que o senhor teve um sonho de que a igreja central de Curitiba vai ser a sua última igreja, e que o senhor falou só para um grupinho pequeno de pessoas. Não é verdade, é mentira. Os meus sonhos nenhum fazem sentido. Quando eu gostaria de ter até um sonho que fizesse sentido, mas nenhum faz. É como os seus sonhos também, né? Eles não fazem sentido, não tive esse sonho. As pessoas inventam coisas, aumentam, né?
E aí espalha rapidinho. O que precisa não espalha, mas o que não precisa espalha. Bom, aí eu cheguei em casa, era uma sexta-feira, tinha uma senhora que nos ajudava lá. O nome dela é Dona Maria, ela vinha 2 vezes por semana, uma delas era sexta-feira. Dona Maria me chamava de Fernando, e a Dona Maria muitas vezes não escutava muito bem, então ela nem percebia quando eu chegava. Nesse dia, ela estava esperando que eu chegasse. Quando eu cheguei, ela disse assim, Pastor Fernando. Quando ela disse isso aí, eu sabia que era sério, porque ela não me chamou de Pastor Fernando. Eu tive um sonho, e eu estou perturbada, pastor. O senhor tem que me ajudar a solucionar. Eu digo, irmã Maria, eu não sou intérprete de sonhos. Eu não sou José do Egito. A minha sogra tantas vezes já veio com essa história. Eu tive um sonho que o gato subiu em cima do telhado, depois ele passou e o caminhão atropelou e não sei o que lá. E o que será que isso significa? Eu digo, mas como é que eu vou saber o que significa? Mas você não é pastor? Eu digo, mas eu não sou intérprete de sonho. Eu não sei o que é isso. Nesse dia, quando eu olhei para a Dona Maria, eu digo, Dona Maria, eu não sou intérprete de sonho. E tal, na mesma hora, Deus tocou no meu coração de um jeito diferente. E diz assim, como é que você está desprezando uma coisa sem ouvir antes? Você não sabe se eu quero usar você para dizer alguma coisa para ela? Senta e escuta. E eu sentei e escutei o que a Dona Maria tinha para dizer. Ela disse, pastor, eu tô desesperada. Eu sonhei com uma pessoa de quem eu gosto, é uma mulher para quem eu trabalhei muito tempo. O nome dela é Nelina. Eu cheguei na casa da Nelina, faz muito tempo que eu não vejo a Nelina. E quando eu cheguei na sala da Nelina, a Nelina estava muito diferente, a cara dela, o aspecto muito diferente. A Nelina, ela estava com a cara tão estranha que me metia medo. Eu disse, Nelina, o que está acontecendo? Ela disse, Maria, não toma o meu tempo. Não toma o meu tempo, Nelina. Maria, eu não tenho tempo, porque eu morri, o médico me ressuscitou, mas eu vou morrer a segunda vez. Que é isso? Para com isso, Nelina, que conversa é essa? Para com essa história. Maria, eu estou te dizendo, é verdade. Eu morri, o médico ressuscitou, mas eu vou morrer a segunda vez. Para com isso, ô Nelina. Maria, para de tomar o meu tempo, eu não tenho tempo, vem aqui. Pastor, a Nelina me levou na sala dela, e quando eu cheguei na sala, ela diz assim, está vendo Maria, aqui, esse é o meu caixão. Tinha um caixão de defunto ali, pastor. Aí eu vou ser colocado. Vem aqui, Maria. Me levou para fora, na porta. Eu olhei, e lá fora tinha um carro funerário. E ela disse, esse meu caixão vai ser colocado ali e eu vou ser levada ali, embora. Está vendo, Maria? Eu morri, o médico me ressuscitou e eu vou morrer a segunda vez. Maria, dá uma entrada ali na casa, no corredor. Tinha um corredorzinho. A Nelina é uma senhora de aproximadamente 70 anos. A Nelina tem uma cunhada. A cunhada dela chama Conceição. A Conceição é uma mulher que dedicou a vida dela para Deus. Uma senhora solteira, morou a vida inteira com a Nelina. Irmã do esposo falecido da Nelina, porque a Nelina é viúva. Então, a Conceição está com 90 anos. E a Conceição fez da vida dela um ministério. O ministério de levar os filhos da Nelina para a igreja adventista. E a vida inteira a Conceição cuidou dos filhos, ensinou a Bíblia para os filhos da Nelina. A Nelina nunca foi para a igreja, mas os filhos dela iam, porque a Conceição levava as crianças. E é por isso que a gente cuida das crianças aqui, ali no Clamorzinho. Por isso tem histórias para ela, por isso tem atividades para ela. Aí a Conceição levava as crianças e a Nelina não ia. E as crianças foram crescendo. Dos 4 filhos da Nelina, 2 permaneceram na igreja e 2 saíram. Mas 2 estão lá. A Conceição sempre dedicou a vida ao Senhor e a esse ministério com os sobrinhos dela. A Conceição está com 90 anos. A Nelina disse, Maria, vai ali no corredor, entra naquela porta. Tinha uma portinha no corredor, a Dona Maria falou. E eu abri. Quando eu abri, tinha uma moça virada de costas e a Nelina falou, essa é a Conceição. E eu virei para a Nelina e disse, Nelina, mas que coisa é essa? Acha que é a Conceição? A Conceição é uma senhora idosa de 90 anos. Quando eu falei, pastor, aquela moça virou, era uma moça de menos de 20 anos. Ela tinha uma pele de pêssego, sorriu para mim. Ela tinha os olhos verdes, iguaizinhos o da Conceição. E quando ela falou, a voz da Conceição soou e ela disse, sou eu, Maria, a Conceição. Pastor, eu passei a mão na pele dela, era lisinha, feito pele de pêssego.
Naquela hora eu lembrei da Nelina, corri na sala. Quando eu cheguei, a Nelina não estava, o caixão não estava. Corri para o lado de fora. E quando eu cheguei na rua, o carro fúnebre tinha acabado de sair. E eu acordei. Pastor, eu estou desesperada, não consegui limpar a casa hoje, não consegui fazer nada. Eu só penso na Nelina. Meu marido disse, você tem que falar com ela. Mas como eu posso falar com ela? A Nelina é uma pessoa zombadora, ela não acredita em Deus, ela não acredita em Bíblia, ela não acredita em nada. Quando eu contar o sonho ela vai rir da minha cara. O que eu devo fazer? O que significa esse sonho, pastor? Eu disse, irmã Maria, pela primeira vez na minha vida, eu não tenho dúvida nenhuma do que significa o seu sonho. Eu sei exatamente o que é. E eu vou dizer para você por quê, dona Maria. Porque tem duas coisas que você falou. A primeira me despertou. Pode ser isso. E a segunda me confirmou. Você disse várias vezes a frase, eu morri, o médico me ressuscitou, mas eu vou morrer segunda vez. E tem aqui no Apocalipse, no capítulo 20. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não terá poder. Segunda morte. Eu morri, o médico me ressuscitou, mas eu vou morrer segunda vez. E na hora que você falou, eu pensei, será que tem a ver com o milênio isso? Segunda morte? E confirmou para mim, sem dúvida, quando a senhora falou que a Conceição estava ali renovada, mocinha, porque os justos estarão lá transformados com Jesus durante o milênio. A senhora viu a Nelina na ressurreição dos ímpios, e a senhora viu a Conceição na ressurreição dos justos, no milênio, com o Senhor Jesus lá, transformada, perfeita. Deus está dizendo para a senhora que a Nelina, do jeito que ela está agora, ela está perdida. E o que eu faço? Conta para ela o sonho. Pastor, o senhor também me manda falar isso? Ela vai rir na minha cara. Eu disse, eu vou com a senhora na casa dela. Eu vou lá. Hoje de tarde, a gente sai antes do seu horário aqui e eu vou junto. A senhora conta o sonho e eu explico. Tá bom, e fomos. Chegamos na casa da Nelina e lá em abril eu continuo essa história. Não vou fazer isso, não vou fazer. É que me deu vontade de fazer, eu não resisti. Mas, chegando na casa da Nelina, a Nelina não me conhecia. Ela conhecia pela TV Novo Tempo somente, porque tem TV Novo Tempo lá em Jacareí, onde a gente morava, canal aberto. E eu cheguei lá com a dona Maria. A dona Maria me apresentou e tal. Eu conhecia a Conceição, que era da igreja, a dona Conceição. A dona Maria começou a contar o sonho dela, e a primeira reação da Nelina é que a Nelina começou a rir da cara dela e diz assim, ei Maria, depois de velha deu para acreditar nessas coisas de sonho. Exatamente como a dona Maria tinha dito que ia ser. E eu disse, dona Nelina, eu não conheço a senhora não me conhece, mas a senhora conhece a dona Maria. Ela está desesperada porque ela ama a senhora, e é por causa da senhora que ela está desesperada. Ela teve um sonho. A senhora conhece a igreja adventista, nós não temos essa coisa de ficar interpretando sonhos, mas Deus deu um sonho para ela, primeira vez na minha vida Ele me fez saber o que é esse sonho, está na palavra de Deus, e nós viemos aqui por sua causa, para ela contar e para eu te falar o que quer dizer isso na Bíblia. Se a senhora não quiser, nós vamos embora agora. Nelina ficou séria, disse, não, pode contar. Dona Maria contou o sonho, e quando chegou no final eu expliquei tudo para ela. E ela disse, um sorrisinho sem graça? Isso significa o quê? Que eu vou morrer logo? E eu disse, Nelina, isso significa que Deus deu um sonho para a Dona Maria. E mandou falar para mim, para eu trazer para você um apelo dele. E Deus, Nelina, me manda dizer para você assim, filha, durante 70 anos da sua vida eu corri atrás de você. Eu te dei chances, te dei oportunidades, te mostrei caminhos e abri portas para você. Eu toquei no seu coração, toquei na sua mente. Eu abri oportunidades, Nelina, mas você negou a todas elas e você seguiu o seu próprio caminho. Dessa vez, Nelina, é sério.
É a última vez que eu vou fazer um apelo para você. É a última vez que eu te chamo e te convido, porque você não vai na minha casa, você não lê a minha palavra, por isso você não vai ter apelo da minha parte mais. Essa é a última chamada que eu faço para você, é a sua última chance. O que você diz, Nelina? Nelina começou a chorar. Eu disse: eu sei o que é isso, pastor. O que é, Nelina? Faz 2 anos a minha filha apresentou um caroço no seio. Eu orei, eu clamei a Deus. E eu disse: Deus, se isso não for câncer, eu vou para a igreja da Conceição e eu vou me batizar lá. Foi feito o exame, não era câncer. E eu não me entreguei para Jesus. É isso, Nelina. Deus está te fazendo o último chamado. O que é que você faz? Aceita estudar a Bíblia, Nelina? Tem que estudar a Bíblia para conhecer, para se decidir. Aceita. Hoje, você é Nelina. Deus atraiu você de alguma maneira para cá. Deus trouxe você para cá de alguma maneira, convidou você. Deus tem aberto portas, tem falado na sua mente, no seu coração. As dúvidas, lógico que as dúvidas existem, tem muita dúvida. Mas não existe nenhuma pergunta sem resposta na palavra de Deus. Mas Deus está chamando você, Ele está atraindo você e está dizendo: filho, filha, essa vida que você tem aqui é a sua única chance, não tem outra chance. O que você vai fazer com essa vida? O que você está fazendo com essa vida? Eu quero que você olhe para aquele tanque batismal. Que ali hoje nós vamos assistir 2 milagres, nesse momento. E eu fico ainda mais feliz e mais emocionado ao ver que são 2 pessoas na sua plena juventude. Plena juventude. Pastor Eduardo Provost está ali agora com o Jackson. O Jackson, ele está decidido já. Ele sabe o que ele vai fazer da vida dele. O Jackson vai estudar teologia. Vai ficar 4 anos no seminário de teologia. E ele vai se preparar para ser um pastor, para pregar. Ele definiu. O Jackson hoje se entrega ao Senhor Jesus na frente de todos vocês. E é por isso, Jackson, que nós todos estamos muito felizes com a sua entrega. E para a sua nova vida com Jesus, para confirmar a sua entrega, e para que você seja batizado na água e no Espírito, como ministros do Evangelho, o batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Essa é a vitória do Senhor Jesus na vida de um jovem. O Senhor vai acompanhando o Jackson. Você acredita que esse é o dia mais feliz da vida do Jackson? Deu para você ver a cara dele? Como é que ele está? Aquela paixão que eu disse que eu senti, aquilo está lá no coração do Jackson. E agora quem vem descendo é o Roberto. Eu esqueci de falar, mas se você é amigo do Roberto, vem aqui para frente. Fica ali no cantinho. O Roberto é um jovem também. Ele está vindo com a noiva dele. O Roberto também está eufórico. Eu estive conversando com ele ali atrás. E ele diz assim: pastor, é interessante, mas quando o senhor falou assim que o seu pai disse que ia casar com a sua mãe, ia batizar só para casar com sua mãe, e depois ele saía da igreja, eu dei risada, porque é o que eu pensei quando eu vim para essa igreja. Os pais da minha noiva são muito religiosos, eu pensei isso. E aí ele diz assim: fala lá, pastor, que o clamor da meia-noite foi bastante importante para mim, porque eu decidi aqui. É isso, Roberto? Agora ele está ali. Vai descer as águas, como o Senhor Jesus fez, o nosso exemplo. Por isso, Roberto, na presença da sua noiva, dos seus amigos, familiares, com essa alegria e emoção estampada no seu rosto, para a confirmação da sua entrega, uma nova vida com Jesus, para o seu batismo na água e no Espírito, como ministros do Evangelho, o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Agora a coisa voltou para você. Agora é com você de novo. Eu vou falar para essa câmera, para que você que está aqui em cima, se olhar para cima fica estranho, mas vamos olhar aqui para a câmera. Você que está em cima, você que está aqui embaixo, Deus armou todo esse cenário aqui para buscar você aonde você está, do jeito que você está. E hoje eu não vou fazer apelo para entregar a vida para Jesus, para estudar em classe bíblica, não vou fazer apelo para aceitar Jesus como Salvador, como sacerdote, sumo sacerdote. Hoje, Deus está tocando no meu coração para fazer um apelo para você. Você que tem frequentado aqui, que tem estudado e viu essa cena, talvez não esteja preparado ainda, não estudou o suficiente, mas você deseja expressar que um dia você quer entrar aí nesse tanque, quer fazer o seu concerto com Jesus, quer ser batizado, quer se casar com Jesus. Então Jesus vai tocar no seu coração enquanto eu canto a última música. E você, se estiver em cima, em qualquer galeria, vem descendo durante a música. A gente espera você chegar. Você embaixo também. E eu quero fazer a última oração com você. Vou pedir para ninguém sair da igreja nessa hora. Em 10 minutos a gente sai daqui. A música vai tocar agora. E o Espírito de Deus vai tocar o seu coração. Quem sabe hoje é a sua última chance. Quem sabe hoje é o seu último chamado de Jesus. Quem sabe hoje é a última vez que você vai sentir o Espírito de Deus tocar tão forte, batendo no seu coração, falando: filho, me ouve, olha para mim. Aí você não vai resistir, vai sair daí e vai vir para cá. Se você estiver sentado do lado de alguém que quer se entregar, pega a mão dele, vem, acompanha, traz aqui. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Se você está em cima da galeria, vem, não fica aí, abre a porta, sai daí, chega aqui embaixo. Não dá 1 minuto para você chegar. E se você está aqui embaixo ainda, se Jesus está tocando ainda, você não veio, ainda dá tempo. Pede ajuda para quem está do lado. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim.
quais no dia da vinda de Jesus, Ele sentado no seu trono, um arco-íris sobre o trono dele, milhares e milhares, milhões de anjos ao seu redor, a terra se revolvendo, os justos ressuscitando, e aí nós juntos, transformados, arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, cantando: glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Canta comigo: glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Antes de orar, eu quero chamar você para vir aqui bem pertinho. Chega aqui. Vocês podem subir um pouquinho essa escada junto comigo aqui? Para caber os outros. Tem muita gente ali no corredor. Eu queria todo mundo aqui bem pertinho. Isso. Você que chega aí, ocupa esse lugar, esse vão aí na frente assim. Isso. Que maravilha. Quanto mais próximo a gente puder ficar, melhor. Quanto mais pertinho, quanto mais junto a gente puder ficar, melhor. Tem emoção nisso que você fez agora? Tem. Tem emoção no que você fez. Lógico. Mas tem razão também? Também tem. A entrega para Deus assim, é emoção com razão. Quando a gente casa também tem emoção e tem razão. E aqui também tem emoção e tem razão. Para casar tem que conhecer a pessoa. Por isso que a gente fica insistindo aqui assim. Se inscreve numa classe bíblica que a gente tem um monte aqui. Tem o papel aí para você fazer isso. Pede alguém, alguém vai estudar a Bíblia com você em casa. Tem que conhecer Jesus para a fé aumentar. Tem que ser assim. Então eu vou pedir para você. Se você sair daqui sem fazer isso, essa decisão que você está fazendo agora vai acabar ali. Nessa semana ainda. Você tem que continuar conhecendo Jesus. Tá bom? A gente está aqui para acompanhar você, para ajudar você. E eu quero orar para Deus tomar você nas mãos dele, para dar forças para você. Você que está aqui na escada, aqui por baixo, você que está nessa fila, aqui embaixo, aí em cima, levantado, que não veio aqui, que está em pé ainda. Fecha os olhos agora, a gente vai orar. Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, somos frágeis. Ninguém de nós tem salvação garantida aqui, Senhor. Nenhum de nós. Não é a religião que salva, não é a placa da igreja, não é o conhecimento da igreja, não é nada, a não ser o sangue do Senhor Jesus Cristo. A salvação é de graça, é maravilhosa. Ó Senhor, louvamos o Seu nome e agradecemos por essa salvação. Senhor Deus, precisamos conhecer o Senhor, para que a nossa fé no Senhor aumente, para que cheguemos à entrega completa, para que nos apaixonemos por Jesus. Ó Deus, toma nas suas mãos cada filho e filha seu, que nesse momento se entrega ao Senhor. Que eles não deixem passar a oportunidade. Assim como eu fiz o apelo para Nelina aquele dia, eu disse: Nelina, vamos estudar a Bíblia. Que eles agora possam, Senhor, aceitar estudar a Bíblia. Ó Senhor, toma-os nas suas mãos. Prepara-os para a sua vinda. Prepara-nos para a sua vinda, Senhor. Ajuda-nos na nossa luta diária. Ajuda-nos nas nossas falhas, imperfeições. Faz de nós um povo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos,